Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar da página 44 até a página 57 do livro. Como a página 44 ela tá acontecendo no meio de uma situação ali, a gente vai dar uma contextualizada para não ficar sem pé nem cabeça. A página 44 ela fala do momento onde a Marta já tem 20 anos, lembrando que essa linha do tempo do livro é bem confusa. Então, tem um momento que ela para de falar da infância dela e já corta, ela já tem 20 anos. Então, a cena acontece quando ela vai para esse encontro na casa da dona Aninha e é uma festa. Assim, chegando lá, ela se sente muito deslocada e bem desconfortável assim com a situação. E com muita relutância, assim que ela encontra a dona Aninha, ela leva ela para o salão de dança. Então, no caminho, a dona Aninha, ela vai contando a história da sua família, contando que a festa era porque era aniversário do marido dela, o senhor Jerônimo de Andrade, e conta também sobre o seu falecido sogro, que deixou os 12 filhos pobres, a esposa viúva, e vai apresentando os seus sobrinhos. Então, além dos seus sobrinhos, tem a sua afilhada Clotilde e a sua sobrinha Leonor. Esse nome é importante porque mais pra frente a Leonor vai aparecer de novo. Não vou falar o porquê, mas ela aparece de novo na história. No livro, a Marta ela retrata a Leonor dessa forma. A minha nova companheira era deliciosamente delicada, muito alva, muito loira, de olhos rasgados, úmidos, de um azul escuro abismal, cintura fina, expressão angélica e vaporosa. Trajava de branco como uma noiva, e engrinaldava-lhe a cabeça luminosa uma haste flexível de jasmins alvíssimos. Depois, a dona Aninha levando a Marta para o salão, ela encontra um homem para poder dançar com ela. Então ela encontra um velho conselheiro, que era considerado da família, para poder dançar com ela. Só que assim, logo que ela já deu ideia, a Marta já falou que ela ficou super nervosa, falando que não podia, que não sabia. E aí, relembrando a cena da Lucinda, onde ela se compara muito com as outras meninas. Então, a mesma coisa que acontecia quando ela era criança, ela faz na vida adulta. Ela se compara bastante, falando que ela era muito magra, que as roupas dela não eram bonitas, que ela não era bonita, e assim os homens não teriam desejo por ela. Então, logo assim ela já percebeu que o conselheiro, ele estava zero a fim de dançar com ela. E não era uma novidade, já que muito claro que o velho conselheiro, ele não queria realmente, porque assim que a música acabou, ele já foi logo procurar a primeira cadeira vazia para poder jogar a Marta lá e poder ir embora. E a dança também foi super desarmônica e nenhum dos dois queria que isso acontecesse. Em seguida, acontece uma cena onde a Marta pega alguns docinhos que foram servidos e guarda para poder levar para a mãe dela. Essa cena, a gente vai falar no final do vídeo também sobre ela, porque as pessoas que estavam olhando a Marta pegar esses doces estavam olhando com muito desprezo e rindo da situação. E assim que ela fez isso, ela já percebeu que não era uma boa ideia, justamente pelas pessoas estarem rindo do que ela estava fazendo. E aí ela ouve as pessoas falando que horas que era naquele momento, e ela percebeu que ela estava super atrasada do horário que ela tinha falado para a mãe dela. Já tinha se passado umas 4 horas mais ou menos que a mãe dela estava do lado de fora esperando ela. E aí ela encontra a mãe dela sentada num vestíbulo, com frio, cansada. E é importante ressaltar que o livro, a Marta basicamente fala sobre a mãe dela o livro todo. As memórias dela são a mãe, querendo ou não. Então ela retrata a mãe como uma coitada, né, por falta de uma palavra melhor, porque a mãe dela trabalhou até literalmente o último segundo de vida dela. E aí ela vai contando o que aconteceu na festa, e por ela ter se atrapalhado com o horário, ela saiu sem se despedir de ninguém e saiu correndo. Então no dia seguinte, assim que ela foi pra aula, ela já foi procurar a professora para pedir desculpas por ter saído sem nem se despedir. Só que a professora nem notou a ausência dela, e isso deixou a Marta super chateada. Só que, enfim, depois ela ficou pensando sozinha e voltou a se concentrar no trabalho e disse que ela tinha nascido realmente para isso.
Bom, meses se passaram e a Marta ficou doente. E aí o médico disse que ela precisava se casar porque aquilo era esterismo. Porém, ele viu que ela e a mãe dela ficaram em choque. E aí ele tentou remediar falando que aquela viagem seria uma viagem para descansar, para espairecer, enfim. A Marta, ela achou aquela ideia irrealizável. E aí a sua mãe fez de tudo para que isso acontecesse, e aí ela conversou com a dona Aninha. A mestre, ela ia passar um mês na casa que ela tinha alugado. Porém, a mãe de Marta, ela ajeitou tudo e ela pediu dinheiro adiantado para o freguês antigo. O freguês antigo, ele era uma pessoa muito importante, porém, ele mais pra frente ele vai se apaixonar por Marta, enfim, ele era muito importante na história. Chegando a Palmeira, que era a cidade onde eles foram tirar as férias, né, que o médico pediu, a Marta, ela saiu para passear, enfim, e para ver a natureza, ver o quanto era bonito o local que eles estavam. Bom, aí com isso, as duas, elas sentaram na varanda, e aí a dona Aninha começou a ler, e a Marta, ela começou a fazer crochê. E aí depois elas saíram para apreciar o lugar que elas estavam. Então, já em casa, ela começou a escutar homens se aproximando, vozes de homens, enfim, sendo um deles o parente da mestra, que ele era um que se destacava no grupo de homens. E aí, já à primeira vista, a Marta, ela se interessa pelo Luiz, que é um estudante de medicina que também foi tirar férias lá. Ela analisou cada detalhe dele. Toda a minha atenção estava presa a esse rapaz. De rosto oval, grande bigode castanho, olhos maliciosos e ternos a um tempo, cabelo ondeado e sedoso, mãos finas, esguias e brancas. Experimentava um prazer indefinível em ouvi-lo tagarelar voluvelmente. A sua voz era para mim uma música. Bom, com Marta apaixonada, no mesmo dia que conheceu o Luiz, ela teve um sonho onde ela confundia ele com um menino que há 3 anos observava ela por tanto tempo na escola. Sendo assim, no dia seguinte, ela acordou com a vontade de se arrumar, de ficar bonita para ele, e esquecendo essa sua feiura. Segundo o livro, o Luiz, ele era muito alegre, ele tinha um humor muito leve e seu bom humor, ele sempre reinava na mesa. Pouco tempo depois, todos eles que estavam na casa saíram e Luiz ficou perguntando ao primo quem era essa Marta, porque ele queria muito saber, mas ela estava tentando ouvir, mas ela não conseguiu ouvir a resposta dele, então ela só tentou mesmo, ela não conseguiu ouvir o que eles estavam dizendo. Algumas conversas depois, quando eles já estavam voltando, Luiz contava para Marta que o seu ideal de riqueza não era ostentação nem efêmeros prazeres, era apenas um lar iluminado pelo olhar de uma doce esposa. Ele dizia isso tudo olhando nos olhos dela, então deixou ela com uma expectativa e fez um cenário que no livro dizia assim: seria eu essa esposa que lhe desse ventura. A nossa casa havia de ser um ninho dentro de um jardinzinho muito fresco. Eu plantaria trepadeiras a emoldurar na janela, umas rosinhas delicadas que se esfoliassem sobre as nossas cabeças. Quando, enlaçados e amantes, nos debruçássemos no peitoril, segregando 1000 ternuras de amor. Minha mãe presenciaria aquele quadro num embevecimento e assim realizaríamos o mais formoso e mais querido dos sonhos. Ali ela já se entregava a um amor cheio de expectativas e cheias de ilusões. Bom, os dias iam se passando e a Marta ia ficando cada vez mais feliz, mais risonha, e todas as manhãs ela sentava com o Luiz para conversar. Marta, ela estava sentindo uma felicidade imensa, como se fosse algo muito impossível. E Luiz, ele começa a ler alguns trechos de, no caso, certos poemas banais assim, mas que ela amava demais. Bom, e quando eles estavam num momento juntos, de repente uma tempestade começou a se formar. E aí nessa tempestade começou a se formar, eles começaram a tentar achar certos locais para se abrigar e ficar lá por algumas horas. Eles foram para uma certa cabana de um negro-lereiro e lá ficaram por horas e horas e horas. De repente, uma mulher, ela entra nessa cabana, passa pela porta e Marta fica impressionada
pelo seu jeito de como ela era. Como citado no livro, era uma hóspede do hotel, que era rapariga nova, alta, bonita, rosto de cor de leite e rosas, e durma frescura encantadora, emolhadura pelos anéis sedosos do seu cabelo loiro e cinzento. Mas também isso daí chamou muita atenção ao Luiz. O Luiz ficou muito interessado com isso. Bom, resumidamente, o Luiz ficou olhando para essa mulher com um olhar muito encantador. E lógico, a Marta ficou com muitos ciúmes por Luiz ter essa visão aí, né, dessa moça aí do hotel. Bom, fazendo uma análise geral da nossa parte, 2 pontos da história são muito importantes, que é quando a Marta vai para casa da dona Ninha e ela fica meio desconfortável, se sente julgada por estar convivendo com pessoas que são de classes sociais totalmente diferentes da dela, e também quando ela tá na cidade de Palmeira e ela acaba vivendo ali, tendo uma felicidade momentânea e vivendo algo que ela nunca tinha vivido antes. Isso acaba acarretando numa desilusão amorosa muito grande. Agora, o ponto principal é: que tipo de pergunta cairia em um vestibular com essa parte da história? Diante das páginas que foram sorteadas para nós, a pergunta é: por que Marta foi olhada com desdenho na festa por estar pegando comida para sua mãe? Não sabemos como isso poderia ser escrito em um vestibular, mas poderia estar relacionado à desigualdade social, às diferenças de classe e também ao preconceito. Isso também pode ser ligado às situações dos dias atuais. Quantas vezes não vemos pessoas sendo julgadas ou até mesmo presas por estarem roubando comida? Não é a situação de Marta, mas as razões são as mesmas, basicamente. A fome, a pobreza, a falta de recurso. Então, essa parte do livro traz uma ótima crítica social aos dias de hoje. Não só essa parte, mas o livro como um todo faz uma crítica aos dias atuais, e o que muda mesmo são só as datas. Muito obrigada pela atenção. Tchau!